Novamente aqui com vocês. Nós vamos falar então das primeiras expedições, né, que aconteceram aqui no Brasil para tomar posse da terra. Então, no ano 1501, nós saímos já do ano 1500, o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, depois a terra ficou abandonada. No ano 1501, a primeira expedição oficial portuguesa, que chega com o objetivo de explorar a recém-descoberta costa brasileira. E era comandada por Gaspar Lemos, que vinha acompanhado do grande navegador da época, o Américo Vespúcio. E nessa expedição também seriam nomeados os acidentes geográficos, como montanhas, rios, né? E elaborado também um mapa do litoral brasileiro. Em 1503, outra expedição passou pelo Brasil, e esta estava no comando de Gonçalo Coelho. E foi a primeira a levar carregamentos de pau-brasil para Portugal. Então foi a primeira vez que eles começaram então a exploração de fato da terra. Nessa época notava-se a presença de muitos contrabandistas franceses, os piratas franceses, né, no litoral brasileiro, e eles realizavam contrabando de pau-brasil para a Europa. O rei da França, Francisco I, era totalmente favorável a esses contrabandistas, ele os apoiava e não aceitava então as determinações lá do Tratado de Tordesilhas. Francisco I dizia que quem foi que Deus, quando criou o mundo, ele não disse essa terra pertence a Portugal e essa a Espanha, portanto é de quem explorar a terra, é o que pensava o rei Francisco I da França. E por esse motivo Portugal se viu então na obrigação de enviar expedições militares para o Brasil, uma após a outra. E tais expedições eram comandadas por Cristóvão Jacques, que conseguiu deter muitos franceses e espanhóis que tentavam invadir as terras portuguesas. Então vamos falar um pouco da exploração do pau-brasil. O pau-brasil é uma árvore de madeira muito nobre, né, muito resistente, era usada pelos europeus para fazer móveis, casas, então era uma madeira muito durável, muito boa, né? É muito típica do Brasil, do território brasileiro. Ela atingia normalmente 30 metros de altura. E essa árvore, então, ela possui um interior de forte coloração avermelhada, num tom que parece brasa de fogo. Por isso, o nome do país Brasil, por causa desse cerne, né, do pau-brasil, por causa desse miolo do pau-brasil com cor de brasa. Então a madeira do pau-brasil, ela produz uma tinta também, vermelha, né, que era usada para tingir tecidos e tingir móveis. Então ela chamava muita atenção. A cor vermelha era uma novidade, porque você não tem muitas tinturas de vestidos e de roupas na Europa. Você tem uma cor branca, né, ou no máximo uma cor acinzentada e nada mais do que isso. E aí as mulheres que surgiam com aqueles vestidos vermelhos eram aquilo que havia de mais cobiçado, né? De mais belo que poderia existir. Então os produtos feitos com esta madeira e coloridos com essa tintura ganharam um grande valor na Europa. Não é à toa que os franceses ficavam de olho para contrabandear o pau-brasil. A exploração do pau-brasil foi a primeira atividade econômica do país, portanto, né, após o descobrimento pelos portugueses em 1500. A madeira, então, foi a primeira riqueza que saltou aos olhos dos portugueses que aqui chegaram com Pedro Álvares Cabral. Então, sendo uma atividade bastante fácil para os colonizadores, tanto por conta da abundância da madeira em todo o litoral, quanto por conta do trabalho escravo indígena,
que eram arregimentados, né, às custas de muita violência e às vezes com trocas de produtos. A extração do pau-brasil foi a melhor alternativa para a exploração posterior da colonização das terras descobertas. Então, para assegurar esses interesses da coroa portuguesa desde os começos, a exploração do pau-brasil foi regulamentada e dependia da autorização expressa da coroa. E, claro, o pagamento das taxas que garantiriam que a riqueza não fosse retirada do país sem vantagens para a coroa portuguesa. O primeiro a se beneficiar dessa atividade econômica foi Fernando de Noronha. Isso mesmo, Fernão ou Fernando de Noronha, em 1501. Ele consegue, então, ele foi o primeiro a conseguir uma autorização junto ao Estado português, né? Ele se torna, então, o primeiro grande extrator de madeira, principalmente do pau-brasil. O seu esforço gerou as bases da atividade econômica preponderante no início da colonização. E para conseguir a permissão para explorar o pau-brasil, qualquer interessado deveria se comprometer a colaborar com a exploração do território recém-descoberto. Tudo bem, você quer explorar a terra, o governo português ordenava que eles então explorassem do litoral para o interior do Brasil, pelo menos até 300, ou pelo menos 330 léguas até o interior. Isso equivale a 1.600 quilômetros. Não preciso dizer que muita gente entregou as terras e não conseguiu nada. Então, isso garantiria, né, a extração da terra e também, de uma certa forma, essas pessoas estariam vigiando para que povos estrangeiros, como os franceses, não viessem aqui. E somado a isso, o interessado também deveria se comprometer com a edificação e a manutenção de uma estrutura de defesa que garantisse a segurança do território. E como última condição, era proibida a queima da madeira corante, pelo menos a madeira que se tirava ao corante, fosse o pau-brasil ou qualquer outra. E com o tempo os colonos de outros países acabaram por tentar participar da extração do pau-brasil. Os espanhóis optaram por respeitar as fronteiras estabelecidas pelo Tratado de Tordesilhas e rapidamente se retiraram do território português. No entanto, um grande número de piratas franceses chegavam à costa brasileira. Eles se aproveitavam da pouca vigilância e extraíam a madeira ilegalmente, gerando inclusive incêndios, né, e desmatamentos enormes proibidos pela coroa portuguesa. O pau-brasil ele foi explorado até a exaustão no país, até a exaustão. Mesmo em meados do século XIX, embora não existisse quase essa madeira, né, era muito pouca quantidade já no século XIX, mesmo no século XIX continuaram a explorar, acabaram com esta madeira que caracterizava o Brasil. E então quase desaparecida do país, né, pela exploração descontrolada, quanto pela descoberta também de novos corantes, não naturais, claro, artificiais, que produziam os mesmos efeitos. Então, foi extinguindo, né, o pau-brasil e também muitas pessoas perderam interesse, porque ficou muito caro para levar madeira lá, já que eles não precisavam mais daquela cor, né, porque já tinham produtos artificiais que faziam a mesma coisa. Então, símbolo da nossa terra e base da nossa economia em seu nascedouro, o pau-brasil é um patrimônio do nosso país e hoje o nosso esforço é voltado para preservá-lo da maneira mais eficiente possível. Então, permitindo que as gerações vindouras, né, possam ter a chance de conhecer esta árvore que nomeia o país. No próximo bloco nós vamos falar sobre a escravidão indígena. Até lá!